vocês chegando. Não apareceu para mim não, professor. Vou fechar. Para mim também não, tá tudo preto. E assim aparece, muitas vezes é um Gary daqui no meu PowerPoint. Vê se assim aparece. Aqui tá preto ainda. Aqui também. Vou fechar e começar. Tá, eu vou começar mais uma vez. Vai ficar mais fácil. Me digam agora o que é que vocês estão vendo. Apareceu a tela, mas o slide não. Tá, mas Eu você não vi consegue nada ler não ainda. Tem anotações aqui, mas tá muito... Tá aparecendo quase nada. Tá. Eu vou mais uma vez encerrar e projetar de novo. Um minuto. Fechar o arquivo aqui. Pode ser. Vamos parar a apresentação. Vou começar agora a compartilhar. Vamos lá, iniciar. E vocês estão vendo aí que eu estou abrindo os arquivos? Agora apareceu. Vamos ver se abre para vocês essa apresentação. E agora, o que estão vendo? Aqui ainda Pra tá mim, na tá página dos preto. arquivos. A tela aqui tá preta. Estou achando que é a minha internet, viu? Então não é minha internet. Misericórdia, gente. Aqui eu tô Aqui vendo só as... tá na parte dos arquivos também. Aconteceu a mesma coisa hoje E, na aula de e assim, isso é uma confusão da semana passada. Quando a gente abre e todos na mesma tela em atraso, a gente já sabe que é a nossa internet. Mas quando uns conseguem abrir na página que nós estamos projetando e outros ainda estão na página anterior, aí é confusão do sistema inteiro, gente, do time. Me digam o que vocês estão vendo? Só a página com as várias apresentações. Eu também. Tá. Eu vou fechar mais uma vez e vou tentar ver se melhor. Um minuto. Professor, deixa eu dar só um aviso ao senhor. Ângela pediu para avisar Pode. que não vai poder assistir a aula agora, porque ele está na fila da vacinação para tomar a segunda dose. Pronto. Ele até tinha me mandado uma mensagem há pouco. Eu recebi aqui no Teams de que ele queria atrasar. Diga a ele para ficar em paz. Digam aí o que vocês estão vendo. Sim, a parte dos arquivos. E ouvi bem baixinho, Fernanda. Na parte dos arquivos.
Ainda tá travado, Alguém já professor, está vendo? na tela. Pra mim ainda tá tudo preto. Achando que é a minha. Eita. Ei, Professor, se o senhor agora o quiser, eu posso áudio tá compartilhar. travando. Você bota aqui no grupo, ver o drive, Meu filho, o áudio do senhor tá travando um pouco, viu? É, até o áudio do professor tá travando mesmo. Pelo menos pra mim. Estou compartilhando aí, está carregando o arquivo para vocês da aula. Que são 9 megas, já está ali em 5, deixa eu pegar um pouquinho mais. E aí eu envio. Achando que pode ser a internet, viu? Ele vai carregando aí, a apresentação chegar inteira para vocês. Eu só vou adiantando, hoje a gente vai falar de tripanosomíase, que é a doença de Chagas. Certamente aí vocês já ouviram alguma história ou alguém que tiver ainda parente no interior deve conhecer. Falar de Chagas, me digam aí. O professor cortou o áudio, não deu para escutar um pouco. Agora se ouve melhor. Pra mim tá travando aqui. Alguém me ouve? Eu tô te ouvindo, professor. Também te escuto. Hoje está uma confusão só, hein? Mas vamos embora lá. O que eu disse foi o seguinte, ó, hoje nosso tema é tripanosomíase, que é a doença de Chagas. Aí perguntei se algum de vocês já tinha ouvido falar, se já ouviu alguma história sobre pessoas que são chagadas, que estão no esôfago, que estão no coração. Sobretudo quem ainda tem parente no interior, na zona rural, também é bem comum. Já ouviram falar alguma coisa a respeito? Sim, professor. Meu avô foi infectado porque na época ele morava, né, em casa de barro, assim. E aí ele foi infectado e infelizmente faleceu. Ele teve que usar marca-passo e tudo, mas faleceu, né, de problema no coração. Fez umas 2 cirurgias colocando marca-passo, mas infelizmente faleceu. Imagina. Ele viveu vários anos, não foi? Conviveu vários anos com a doença. Foi, Tainara? Olha, eu não entendi o início. Se ele conseguiu viver ainda vários anos? Ele conviveu muitos anos com a doença, não foi? Ah, sim, sim, ele conviveu, sim. É uma característica própria da doença é essa. A gente muitas vezes descobre até tarde. Deixa eu ver se já carregou aqui o arquivo.
Digam aí se vocês já enxergam alguma coisa, por favor. Sim, já dá para ver o slide. Está lento aqui para carregar, inclusive. Ó, eu vou colocar esses slides também aqui. Tem um grupo que as monitoras estão, não é isso? E vocês têm acesso a ele também? Eu não tô nesse grupo, não. Nem Nem eu, eu. prof. Eu não sabia que Também tinha não. grupo. Vou enviar o link aqui, gente. Espera só um momentinho. Eu estou mandando para você também. Vou interromper o compartilhamento aqui, eu não sei se carregar os dados. Ó, mandei aí no chat a apresentação. Vê se vocês conseguem abrir, por favor. O arquivo já está lá, eu vou começar a apresentação aqui, e à medida que vocês conseguirem baixar, vocês acompanham. Essa parte é bem introdutória, eu acho que já tem colado de todo mundo verificar aí a apresentação. Tereza vai nos ajudando, ela posta a aula. Vou tentar Tereza, eu compartilhar coloquei aqui, lá. professor. Você copia e bota no... Posso tentar Pronto, já está compartilhar lá aqui? no Teams, viu? Eu consegui abrir o slide. Você Professor, quer aqui é a apresentar no meu Tereza. lugar? É isso. Colocar aqui para... Então, deixa eu encerrar a minha, Tereza, então. Espera aí um minutinho. Pronto. Senão ele dá conflito que está dando muito erro. Pode ir, Tereza. Eu estou errado. É braille. Tá aparecendo, professor? Tá, não tá, não tem para aluno. Tá aparecendo. Tá vendo, gente? Agora, deixa eu lhe pedir um favor, Tereza. Você fecha as abas laterais de apresentação de slide. Sobretudo a do lado direito, que tem a configuração, ele está... Então, bote para projetar, por favor. Então, Foi agora? só eles tá bom. Deixa só eles darem feedback que eles estão vendo. Aqui tá aparecendo, tranquilo. sim. Aqui, tá tranquilo. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de uma outra espécie, Trypanosoma cruzi, causador da tripanosomia, conhecida como doença de Chagas. Então, aqui nós temos mais uma aula de parasitologia humana, semestre 2, as turmas de enfermagem, então, farmácia da Universidade de Estado da Bahia, Departamento da Vida PCP, com remoto. Bom, então, pode passar, Tereza, por favor? Eu vou apresentar mais uma vez o posicionamento taxonômico desse grupo. Então, continuamos falando de protozoário. Ele vai estar no reino protista. Você pode passar, por favor. Espera aí que travou aqui, professor. Para colocar em Ele modo assim, quando a gente... exibição, não está aparecendo para colocar. Entendi. Então, diminua, pode aparecer aquela tela de layout com os slides ao lado de cima. Bote aí, projeção de layout. E por ali fica bacana também, sobrando. E clica lá no segundo, para eles verem e acompanhar. Vai aí no segundo slide aqui também.
Então não pode vir conversar com o papai agora. Para mim tá ótimo. Eu não sei o que os outros têm. Não falem aí. Tá indo agora? Tá, sim, tá. Então, para a gente lembrar, continuamos a falar de protozoários, de ar, de ameba, de avis, tricomuna, de avis, agora, mas então, por isso que o reino é protista, que o reino protozoa, que o sarcomastífera, que tem alguma estrutura para locomoção. Professor, Né? seu áudio Oi, está cortando falar. muito. Cada frase está cortando. Eu não sei se é a sua internet. Eu Você vou está me trocar aqui ouvindo? meu fone, você me diz. Ô, professor, o áudio aqui tá cortando pra... Tá, eu vou trocar aqui para ver 1 minuto. Me digam se ouvem melhor ou pior. Melhor. Bem melhor. Pronto, então acho que era o fone, de fato. Então vamos lá. A posição sistemática desse agente patogênico, né, que é um protozoário, ele é protista, portanto, ele é unicelular, ele pertence ao sub-reino protozoa, onde estão todos os protozoários. Ao filo Sarcomastigófora tem alguma estrutura de locomoção, que pode ser cílios, flagelos ou pseudópodes. Pertence ao subfilo Mastigófora, então vai apresentar flagelos e membrana ondulante na locomoção. Pertence à classe Zoomastigófora, porque tem características muito semelhantes às células dos demais animais. Pertence a uma ordem importante, que é uma ordem Kinetoplastida. Na aula anterior de Leishmania, eu já expliquei que ordem é essa. Repetindo mais uma vez, é uma ordem que congrega todos os protozoários que apresentam uma vesícula que está sempre ao lado da mitocôndria e um pouco mais afastada do núcleo, e essa vesícula contém material genético que executa diversas funções. Ela está correlacionada com a síntese de flagelo, com a secreção de determinadas estruturas proteicas, com a síntese de proteínas que regulam a adesão do protozoário ao tecido-alvo, à célula-alvo. Então, ela tem diversas funções. Apenas leishmaniose e Leishmania sp e Trypanosoma cruzi pertencem a essa ordem Kinetoplastida. A ordem desse grupo específico é a subordem Trypanosomatidae e a família Trypanosomatidae. O gênero que nos interessa é o gênero Trypanosoma. Existem diversas espécies de Trypanosoma no mundo. Aqui no Brasil ocorre a Trypanosoma cruzi, descrita por Carlos Chagas. Então, o cruzi é latinizada para fazer relação à cruz, os sobrenomes dele. Então, aqui ocorre a espécie Trypanosoma cruzi, mas existem outras espécies, como na África, Trypanosoma brucei, no continente africano também, o norte da África, Trypanosoma rangeli, e ainda uma parte do continente asiático e uma parte da África ocorre Trypanosoma leuensis. Então, a gente tem essas 4 espécies bem conhecidas. Pode passar, Tereza, por favor? Apareceu? Isso. Não, mas está carregando. Tem alguma coisa que vai carregar. Tá? A gente vai falar no seguinte slide, se eu lembro bem, a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia da doença de Chagas. A epidemiologia de Chagas está correlacionada com a existência do protozoário onde ele ocorre. Então, aqui na América Central do Sul, a gente tem o Trypanosoma
ocorrente em todos os países da América Central e do Sul. E, obviamente, ela é uma zoonose porque ela vai estar correlacionada com um vetor, e esse vetor é o barbeiro. É uma doença típica muito semelhante ao que a gente tem visto agora com uma das hipóteses da origem do Covid-19, do SARS-CoV-2. Existe um desequilíbrio do ambiente florestal, do ecótopo florestal, e esse protozoário que vivia exclusivamente transitando entre os animais silvestres, como mostra aí os slides, né? Tatus, gambás, saguis, onça, antas. Então, o protozoário convivia com esses animais silvestres, os quais eles serviam de reservatório, e à medida que o homem se instala nesse ecótopo florestal e vai desflorestando, construindo casas, ampliando as áreas urbanas, ele vai também causando a extinção ou a diminuição populacional dessas espécies. Qual é a consequência? Esses animais que são mamíferos ativos, eles migram, procuram outros territórios para conviver. E quem acaba se instalando nesses espaços é o homem. Como o homem é mamífero e tem um padrão sanguíneo, um tecido hematopoético muito parecido com os demais mamíferos, também serve de alimento para o vetor, né, para o transmissor, que é o barbeiro. Então, o homem acaba por modificar o ambiente, fazer com que esses mamíferos silvestres se afastem daquele ecótopo florestal, o homem se instala nesse espaço e, a partir daí, ele passa a ser a principal fonte de alimento do inseto, do barbeiro, e o barbeiro, então, contamina o homem. É uma doença típica de alteração do ambiente natural. Existe, além dos reservatórios silvestres, a gente tem os reservatórios domiciliares ou domésticos, que são os cães, o gato e o próprio homem. E aqui no Brasil, a gente tem uma dispersão grande dessa doença, né? Em todo o Nordeste ela acontece, né? Em parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também acontece, em parte do Pará, São Paulo e Minas Gerais, exceto o sul de Minas, também ocorre a doença de Chagas, e o inseto transmissor é o barbeiro. Né? Na imagem, se já aparece para vocês, eu acho que sim, na imagem vocês veem uma área achurada aí, toda em vermelha, né? É para chamar a atenção de que todos esses países, Paraguai, Uruguai, Brasil, Venezuela, México, enfim, todos eles é muito comum, é uma alta prevalência de doença de Chagas nesse território. Tá bom? Pode passar, Tereza? É uma doença muito própria, porque ele tem diversos mecanismos de transmissão. Então, a gente pode se contaminar com doença de Chagas pela via natural, que é quando o inseto pica o indivíduo. E o inseto tem esse apelido de barbeiro porque ele normalmente executa o reparto sanguíneo, faz a picada em áreas que ficam mais expostas do nosso corpo durante a noite, durante o sono. Então, o pescoço, a cabeça normalmente vivem mais descobertas. Então, era muito frequente que a picada do inseto acontecesse nessas áreas, bochecha, pescoço, nuca, e aí ele foi apelidado de barbeiro. Mas isso não quer dizer que ele não faça o reparto sanguíneo em outras partes. Se ele tiver acesso ao seu braço, à sua perna, à sua coxa, ele vai fazer o reparto sanguíneo ali também. Então, essa é a via natural de contaminação. Durante o reparto sanguíneo, ele vai perfurar a pele para sugar o sangue e ele vai defecar sobre sua pele. Defecando sobre sua pele, nas fezes desse barbeiro vão estar presentes as formas de Trypanosoma cruzi, e essas sim, ao penetrarem no seu tecido, é que vão iniciar um processo infeccioso. Professor... Para as pessoas que já têm o Trypanosoma cruzi, pode falar. A infecção é não pelo sangue, né? Sempre pelas fezes. Tá. Sempre então, pelas fezes. Acontece que durante a picada... Sim. Não, exatamente. Então, não basta ele picar. Vamos substituir a palavra morder, porque morder diz que ele tem uma arcada dentária. E ele não tem uma arcada dentária, ele tem uma probóscide. Probóscide é um tubo fino que funciona como uma agulha. Então, ele faz a picada, ele realiza uma picadura, ele faz um repasse sanguíneo.
tá bom? Só para a gente não se confundir. Ele faz a picada e, durante o repasto sanguíneo, o que é que vai acontecer? Ele vai liberando substâncias anestésicas para que a gente não se incomode no ato em que ele está sugando sangue. À medida que o sangue vai preenchendo o estômago, ele acelera o movimento peristáltico do intestino. E aí ele vai defecando na superfície. É o saldo. Quando ele tira a propósito, vai cessar também o efeito anestésico da saliva. Estão me ouvindo? Professor? Oi. Uma dúvida. Ele sempre vai defecar quando estiver fazendo o repasto sanguíneo ou não? Vai. Ah, tá certo. Sempre. Ele sempre defeca. Sempre defeca. Porque vai ser que nem o funcionamento da ocitocina, lembra? A mulher vai produzir leite à medida que a criança for succionando o peito. Aqui vai ser exatamente isso. À medida que o fluxo sanguíneo for preenchendo o espaço estomacal e pressionando essas paredes, ele recebe um sinal para aumentar o movimento peristáltico. Então, ele sempre vai defecar. Isso quer dizer que ele picou e eu já estou contaminado? Não. Depende de vários fatores. Primeiro quando cessar o efeito anestésico da substância anestésica presente na saliva, vai gerar um prurido, uma coceira. E é aí que a gente se contamina. No ato reflexo, a gente vai coçar o lugar. E a gente espalha as fezes, de maneira que as fezes cheguem até o lugar da incisão. Aí sim, a contaminação do lugar da incisão, onde houve a picada, é que o protozoário vai penetrar. E a gente tem algumas situações. A primeira você ter sido picado por um vetor não contaminado, então, mesmo que espalhe as fezes, não contém protozoário nas fezes dele, não causa a doença. A outra situação é que possa acontecer a picada, mas que você não coce, ou que você coce no sentido contrário ao lugar da picada, e, portanto, as fezes não achem uma área de penetração, o indivíduo não se contamina. Então, tem diversas situações que podem tentar de não contágio. Mas, de uma maneira geral, sempre há o contágio logo após a picada, quando cessa o efeito da substância anestésica. Mas eu preciso dizer para vocês que há as possibilidades de que o indivíduo não se contamine quando o barbeiro não é contaminado ou se ele não coçar o lugar. Tá bom? E aí, uma vez que o indivíduo esteja contaminado, tem forma de Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea, caso ele doe sangue, seja feita uma transfusão por sua amostra de sangue, o próximo indivíduo que receber a bolsa de sangue vai se contaminar. A outra é a forma congênita, ou seja, uma mãe grávida, quando tem chagas, né? E normalmente a gente adquire no início da vida, passa anos sem sintomas, podemos passar de 20 a 30 anos sem sintoma nenhum. A mulher, então, engravida e, logo em seguida, o filho, durante a gestação, ele é contaminado por via transplacentária. Tá bom? Mas pode acontecer outras situações, de uma forma mais rara, né? A primeira é a seguinte: pode acontecer a ingestão, e vocês viram nos últimos anos, aconteceu sobretudo em Recife e em Manaus, a ingestão de formas de tripomastigota, Trypanosoma cruzi ativo no alimento. Então, esses barbeiros, eles fazem o ninho deles entre cascas de árvores secas ou entre restos de barro, de casca. Por isso que em casa de pau a pique, e aí Tainara trouxe a experiência do avô dela, né, ele muito uma casa de pau a pique. Para quem não sabe, são vários gravetos finos, colocados, alinhados, como se fosse uma parede, e eles, então, são trançados, uns na vertical e outros na horizontal, e os espaços deixados entre eles é preenchido por barro. Quando o barro seca, a parede está lá alinhadinha, mas quando ele seca, vai haver trincas, rachaduras. E é entre essa rachadura na parede que o barbeiro vai lá e faz o ninho dele. Então, nesses espaços, né, de barro e folhas secas, sobretudo copa de árvore, e entre a casca, né, das árvores, que a gente chama de suber, ele faz os seus ninhos. Então, é fácil você imaginar. Indivíduos foram contaminados com caldo de cana. Então, o camarada tirou a cana, não limpou a cana direito, e se lembre, quando você chupar um cana, a cana tem nós.
né? Entre um nó e outro, você tem a parte mais mole, que a gente consegue comer, e tem uma parte mais dura, né? Bem dura, que a gente chama de nó. É naquele nó que nasce a folha. E você sempre vê uns brotinhos ali, né, mais altos, um pouquinho mais altos. Entre aqueles espaços, em brotos jovens ou em brotos maiores, com folhas maiores, o Trypanosoma faz um ninho ali. Então, vários casos de contaminação pela ingestão do caldo de cana aconteceu porque o indivíduo coletou a cana, não fez a higienização, não desfolheou a cana completamente, não cortou todos os gomos e não limpou ele. Quando ele moeu a cana e junto moeu o barbeiro. Ora, caldo de cana, gente, é solução fisiológica glicosada, é soro fisiológico glicosado. Lá a gente tem água, sais minerais e glicose. Pense, se você toma isso e lhe nutre, você acha que o caldo de cana é uma substância ruim, que vai levar o protozoário à morte? Claro que não. E aí, quando é moído o barbeiro junto com o caldo de cana, as fezes vão sair do intestino, obviamente, e vão se espalhar pelaquele caldo, e o caldo preserva o protozoário, que a gente vai fazer a ingestão e eles vão penetrar pela mucosa bucal. Isso se aplica para caldo de cana e se aplica do mesmo jeito para açaí. Os barbeiros fazem ninho lá no açaizeiro, na copa, e o açaizeiro parece olicuri, gente, da mesma forma. Faz aqueles cachos e tem muitas folhas secas. E entre elas, o barbeiro se instala. Aí, na coleta do açaí, se ele não é limpo corretamente e vai ser moído para depois formar os pacotinhos lá de polpa de fruta, o açaí também vai formar um suco bem nutritivo, e o saldo é que as pessoas já se contaminaram comendo açaí, consumindo açaí e bebendo caldo de cana. Existiam alguns fatos assim emblemáticos. Numa escola aconteceu a contaminação inteira por um suco em que os barbeiros foram triturados junto com a fruta e contaminou as crianças. E quando acontece a contaminação por ingestão, os sintomas são muito mais rápidos de começarem a se instalar. Quando pela via clássica, natural, o indivíduo é picado, ele vai levar 20, 15 anos para começar a ter uma arritmia, um mal-estar, uma falta de oxigênio, né? E isso não vai debilitar o indivíduo tão rapidamente. Quando a infecção é via oral, isso no espaço de tempo de 1 ano aproximadamente, o indivíduo já tem algum sintoma que precisa ser acompanhado e tratado. Existe mais raramente a chance de contaminação pelo coito, ou seja, pode ter Trypanosomas cruzi nas secreções masculinas e femininas. Durante o aleitamento materno, as chances são bem baixas, mas acontece, caso eles atinjam as glândulas mamárias da mulher. Quando o indivíduo recebe algum órgão transplantado de um paciente que é chagásico, e a gente tem alguma forma de Trypanosoma cruzi ativa, circulante nos tecidos, e essa pode estar presente no órgão transplantado. E, obviamente, quando a gente está manipulando algum material no laboratório ou mesmo no hospital, a gente pode se contaminar. Tudo bem? Pode passar, Tereza. Aí a gente precisa entender agora a morfologia de Trypanosoma cruzi. É muito semelhante à leishmania. Agora a gente tem fases, né, vamos dizer assim, morfotipos em número maior. A gente vai ter 5 formas, 5 morfotipos reconhecidos em Trypanosoma cruzi. Tá? O primeiro é uma forma mastigota, e vocês já viram esse conteúdo lá com leishmaniose. Então, é uma forma arredondada, circular, com um núcleo grande, uma mitocôndria e um kinetoplasto, sem flagelo desenvolvido. 1 minuto, gente. Hoje são 13 do 9. Existe uma outra fase, que é uma fase paramastigota, também chamada por outros autores de esferomastigota. Vê se está direitinho aí nos slides. Isso. Eu vou puxando aqui pela cabeça e falando com vocês. Esferomastigota, ela continua sendo arredondada, continua tendo núcleo visível e o kinetoplasto bem próximo ao flagelo, mas esse flagelo, uma parte está invaginada, está para dentro. Eu estou me referindo aí no slide à segunda
imagem, viu, gente? A primeira mastigota redondinha, com o flagelo bem curto. A segunda paramastigota ainda redonda, o núcleo deslocado para um dos lados da célula, o kinetoplasto na parte inferior, parte do flagelo invaginado dentro da célula e uma parte exposta. Depois ele metamorfoseia, assume uma outra fase, que é a fase de promastigota, onde esse flagelo está totalmente exposto, né, e na extremidade oposta da célula. Finalmente, ele se torna uma forma epimastigota. Nessa forma epimastigota, o kinetoplasto, acha aí onde tem a palavrinha, ó, em português, cinetoplasto, está mostrando uma vesículazinha. Na quarta imagem, você vê que essa vesícula ela se deslocou, ela está na região mais central do corpo celular e a célula alongou para o lado contrário, de maneira que ela está mais mediana e a célula se distendeu. À medida que a célula se distende, esse flagelo lá do promastigota, que antes estava solto, ele vai se fixando em pontos da membrana plasmática. Observe aí, ó, no epimastigota, a origem do flagelo começa aí nessa vesícula, bem no meio da célula, faz uma curva e tem um ponto de fixação, como se fosse uma dobrinha. Depois a curva continua e tem outro ponto de fixação. O flagelo ele vai, então, se prendendo, se fixando na membrana plasmática, e esse espaço entre a membrana plasmática e o flagelo vai ser preenchido de tal sorte que ele vai formar uma membrana ondulante. Ele vai ser preenchido com a extensão da membrana plasmática. E aí, a Trypanosoma cruzi assume a forma tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante em que o protozoário está maduro. Ele é apresentado na última imagem, com uma membrana ondulante tomando quase a totalidade do corpo da célula, e um flagelo mais curto na região apical, na ponta oposta à célula. O núcleo está centralizado e o kinetoplasto na ponta, no polo posterior da célula. O que é que eu quero dizer? Entre aquelas chances todas que eu disse para vocês de nos contaminarmos ou não durante a picada, existe a chance do triatomídeo do barbeiro não estar infectado, existe a chance da gente não coçar, não responder ao estímulo do prurido, não coçar e não espalhar as fezes. Existe a chance de que nas fezes do barbeiro tenha uma forma promastigota, que não é infectante, epimastigota, que mesmo que você faça o espalhamento das fezes, a forma pró ou epimastigota não vai promover a infecção. Entretanto, se há a picada, há o espalhamento das fezes e a forma tripomastigota, as chances de que a contaminação aconteça são muito grandes. E aí, me falem aí até aí como é que estamos. Professor, você pode repetir, por favor, qual é a forma mais infectante? É a metacíclica também? É a forma tripomastigota metacíclica. É aquela em que a membrana ondulante já está formada, o flagelo já está na extremidade livre, o núcleo já está centralizado e o kinetoplasto está no polo oposto da célula. Tranquilo? São infectantes também, professor? Ou só a última? Repete. Só a última. Só a última é infectante. A tripomastigota. Certo, obrigada. Pode passar, Tereza. Um minuto, gente. Sibéria? Sibéria é um lugar. Sibéria? Sim, Sibéria é nome de gente. Então, depois da morfologia, a gente precisa entender onde é que a gente encontra cada uma dessas formas. Então, a forma mastigota é aquela que vai estar no vertebrado, ok? É aquela que tem localização intracelular no tecido específico. Ele deve estar em tecido da musculatura lisa ou da musculatura estriada. Grandemente, ele ocupa prioritariamente a musculatura estriada, porque é uma que tem mioglobina. E mioglobina ele vai utilizar no seu metabolismo energético. Ele vai consumir a mioglobina
como fonte de energia. Então, os tecidos musculares estriados, prioritariamente, vão ser infectados. Quais são eles? Coração é um extremamente infectado, né? Principalmente, esôfago é outro, infectado também, e aí a musculatura lisa do intestino delgado também pode ser infectada, de sorte que a gente pode ter chagas de duas maneiras. Pode ser a doença de Chagas cardíaca e pode ser a doença de Chagas digestiva. Aquela que atinge esôfago e intestino seria digestiva e aquela que se instala no coração seria a cardíaca. Em alguns processos de infecção, em alguns momentos o indivíduo pode ter o comprometimento dos dois órgãos, tanto o cardíaco quanto o digestório. Então, nesses tecidos musculares, a gente vai encontrar a forma amastigota, que é a circular, simplesinha, com metabolismo diminuído, sem grandes estruturas celulares, para favorecer a divisão celular. A outra forma é a forma epimastigota, paramastigota, elas vão estar dentro do intestino do barbeiro, lá do triatomídeo. Ele precisa, então, passar pela forma epimastigota, paramastigota e tripomastigota. Quando esse inseto já tem a forma tripomastigota, ela ainda vai penetrar no hospedeiro na forma de tripomastigota, e a partir daí a gente vai ter formas circulantes no vertebrado, né? Formas amastigotas no tecido e formas circulantes tripomastigota. Professor, de onde vêm essas formas tripomastigotas? Elas são resultados da pós-infecção. Vai acontecer assim: a gente é infectado, penetra uma forma tripomastigota, logo após a picada, ela vai se tornar uma forma amastigota, se multiplica, e essas formas amastigotas que irão infectar outros tecidos ou ficar circulante. Quando elas assumem a forma circulante, elas são tripomastigotas, com flagelo, com membrana, com núcleo central, aquela caracterização. Quando for a mastigota, elas estão inclusas dentro de um tecido muscular, liso ou estriado. E a forma epimastigota, paramastigota, promastigota vão estar no intestino do barbeiro. Tá bom? Pode passar aí, Tereza? A próxima slide, acho que eu vou mostrar algumas formas. Oi, pode perguntar. Quando a pessoa, por exemplo, infectada na forma mastigota, esse protozoário, né, que chama? Isso, protozoário. Ele vai se desenvolver no organismo até chegar ao tripa-mastigota, ou ele vai se manter como a mastigota e vai infectar de uma forma diferente? Isso, eu vou falar isso mais um pouquinho na frente, mas é exatamente como você disse. Dentro do tecido infectado, coração, parede, miocárdio ou musculatura lisa do intestino delgado, ele vai, dentro daquele tecido, sofrer divisões sucessivas e os mastigotos vão se multiplicando, tá bom? Até que, nesses pontos de infecção, se chamam ninho de amastigoto. Quando esses ninhos romperem, o tecido já está degradado, necrosado, ele vai cicatrizar, vai formar fibrose e vai liberar diversas formas amastigotas. Tem duas possibilidades. Esses amastigotos vão infectar outras áreas deste tecido muscular e outros vão atingir a corrente sanguínea. Os que atingirem a corrente sanguínea se tornam formas tripomastigotas. E os que atingem os tecidos musculares continuam na forma de amastigoto, formam novos ninhos e se multiplicam novamente. Conseguiram explicar? Tá bom, certo. Agora o senhor vai explicar isso melhor mais na frente, né? Para eu poder anotar na hora certa. Vou. Isso eu vou e volto várias vezes. Tá? Você já consegue ver a forma mastigota, né? Então, veja só. Aí a gente tem cada pontinho, estão vendo, né, em lilás, bem pequeno, uma letra C. Não dá para eu marcar, mas deixa eu ver se eu localizo vocês. A palavra formas no canto inferior do slide.
Se você caminhar o olho um pouquinho para cima, você vai ver uma célula que lembra a letra C, lembra um headphone, um fone de ouvido, duas bolinhas e um círculo no meio. Tá? Aí a forma mastigota, ela está bem sozinha, dá para a gente olhar. Aí ela tem o núcleo e o kinetoplasto. Então, tem essas duas estruturas que vão lembrar um C, vão lembrar um S, né, que é a mitocôndria, o kinetoplasto e o núcleo juntinhos dão esse formato. Então, cada pontinho que vocês estão vendo desse é um mastigoto, que foi fagocitado pelas células do hospedeiro. Depois, eles essas células vão invadindo outros tecidos, tá bom? Essa forma a mastigota. Deixa eu mostrar o seguinte. Passe a próxima aí, Tereza, por favor. A outra, eu acho que a gente vai ter ele no ninho e ele já mudando para a forma de epimastigota. Isso aí. Pronto. Então, nesse próximo slide, o primeiro desenho, a primeira foto no canto inferior, para quem me perguntou aí agora, ó, você consegue ver claramente que embaixo eu tenho fibras longitudinais, então eu sei que isso é um tecido muscular. E você vê esse conglomerado, ó, esse conjunto de células arredondadas, são todos amastigotos, envolvido por uma membrana, que é uma membrana peritrófica, né, envolvendo esse protozoário, e essa membrana vai mantendo os amastigotos aí. Né? Quando a população aumenta muito, o número desses indivíduos aumenta muito, começa a exercer alguma função, alguma pressão sobre essa membrana para que ele se rompe, e aí a ação, quando o pH baixa muito, uma enzima, a transalidase, atua quebrando essa membrana externa, né? E rompe esse glomérulo. Quando rompe esse glomérulo, todos eles são liberados. Aí na imagem ao lado à esquerda, no canto inferior em amarelo, é resultado desses amastigotos livres, né? Eles caem na corrente sanguínea e vão sofrer algumas modificações até atingirem a forma de tripomastigoto. Com boa vontade, eu não consigo manipular o slide, mas talvez se Tereza conseguir manipular ou mostrar. Na imagem superior, no canto esquerdo, vocês vão ver vários círculozinhos que são os amastigotos. Tem poucos, inclusive. Tem 1, 2, 3, 4, tem 6, 3 em cima, 3 embaixo. Vocês conseguem localizar bem redondinhos eles. Só me confirmem aí. Aqui é assim, professor. E cadê? Isso. Tem 3 em cima e 3 embaixo. Conseguem ver? Com boa vontade, vocês vão achar 2 círculos, 2 vesículas, uma maior e uma menor. Podem procurar como manchinhas. Dentro, escolhem uma célula rosa dessa e procura aí uma manchinha maior e uma menor. Uma maior e uma menor. Uma maior e uma menor. Todos têm. É o núcleo e o kinetoplasto. Conseguem ver? É o núcleo e o quê, prof? Kinetoplasto. E aí, conseguiram ver? Tereza, bota o mouse em cima de novo. Na imagem superior, vai para as 3 células logo em cima. São as primeiras, uma do ladinho da outra. Essa tá aqui de cima, né? Isso, você está exatamente em cima. Vai para a do meio, que está bem didática do meio. Ó. Tem uma vesícula grande e uma menorzinha. O núcleo, a maior, e o kinetoplasto, o menor. Fica aí, Tereza. Agora, embaixo, a gente tem mais 3 células. Conseguem ver? Todas elas têm 2 manchinhas. Uma maior e uma menor, lilás. Desce mais um pouco, Tereza, para as células inferiores, as 3 inferiores. Isso. Embaixo, Tereza, das inferiores, aí agora você vai um pouquinho para a esquerda. Vê se você consegue mostrar. Tem risquinhos aí, ó,
bem delicados saindo dessas 3 células. Não sei se você consegue mostrar isso para os meninos. Essas linhas aqui, né? Diga fraquinho. Isso. Você consegue ver, Tereza, daí? Aham. Pronto, vê se os alunos conseguem ver. Tem 3 linhazinhas bem fininhas. Eu só tô conseguindo enxergar Conseguiram? 2. Sim, que seja. Tá ótimo. Pronto. Lembra que na imagem eu mostrei que tem várias fases, inclusive uma fase amastigota, que ele é redondinho, e tem uma assim, pró-mastigota, que ela é redondinha e o flagelo já está começando a sair. Essa é uma fase em que ele já está todo exposto, o flagelo já está todo exposto. Então, uma vez que a enzima transalidase quebra essa parede, esse envoltório que está mantendo os amastigotos dentro do tecido muscular, eles saem, caem no tecido, na corrente sanguínea, e já assumem uma fase seguinte. Tá bom? Vamos continuar aí, então. Então, beleza. Se a gente já conhece mais ou menos as formas da mastigota, pode passar a Tereza. Eu acho que o outro vai mostrar uma tripla mastigota, se eu não me engano. A tripla mastigota já é a forma extracelular, ou seja, ela não está dentro de nenhuma célula. Professor, que células são essas? Ou estão dentro de células musculares, ou estão dentro de macrófagos que vão se deslocar para o tecido muscular. Então, estão usando o sistema monofagocitário, né? Sendo transferida, translocada pelos macrófagos, depois se instalam no interior das células musculares e assumem, então, a forma tripla mastigota. Passa da forma amastigota para pró e depois para tripla mastigota. Essa forma é extracelular, vai estar no sangue, vai estar lá, né, liberando, circulando no corpo do indivíduo, ela é livre, né, ela é livre e natante, inclusive. Tá? E aí, eu não sei se aparece para vocês, mas nesse slide tem as partes bem marcadas com setas coloridas. Né? Na seta verde é a parte do flagelo que é livre, na seta em azul é a membrana ondulante, que é presente apenas nesse grupo. Em vermelho é o núcleo, está aí bem marcado. E menorzinho, lá na ponta, no polo oposto, eu tenho o kinetoplástico, que dá nome, inclusive, a esse grupo, a essa ordem. Essa forma tripla mastigota, por ser livre, elas vão ser visíveis no sangue. Então, quem é de farmácia, atenção, o diagnóstico que a gente faz é a partir do sangue periférico. Então, a gente vai encontrar no meio das hemácias, olhem aí, ó, no canto direito, na parte inferior, vocês vão ver várias hemácias, elas são aí, ó, côncavas, sem núcleo, e no meio delas eu tenho diversas formas aí, que é a forma tripla mastigota, que causa enfermidade no indivíduo. Pode passar, Tereza? Aí eu acho que depois vem a EP. Enfim, eu vou adiantando que eu acho que é a EP mesmo. Isso. A forma epimastigota, Tereza e turma, é uma exclusiva. Essa fase a gente só vai presenciar no intestino do barbeiro. A gente não vai encontrar ela no homem. Então, o que é que eu estou afirmando aqui para vocês? Ó, no homem, no vertebrado, a gente vai ter forma amastigota, pode acontecer a forma pró-mastigota e pula para a triplomastigota. A via clássica é formar apresentar-se na forma amastigota e depois na forma triplomastigota. A forma paramastigota e mastigota a gente só vai encontrar no intestino do invertebrado, tá bom? É uma forma considerada intermediária, ela é assim, alongada. Olhem a primeira imagem aí que tem uma seta escura chamando a atenção para onde está o kinetoplasto. Então, é uma célula alongada, ela é fusiforme, ela ainda não possui uma membrana ondulante bem desenvolvida e ele sofre divisão longitudinal.
olha só, lá dentro da célula do músculo vai ser uma divisão binária simples. A célula reduziu as suas estruturas celulares, está com síntese de DNA intensificada, são células redondas, pequenas, então é simples. A cada ciclo está dividindo a célula, tinha uma, passa a ter duas e rapidamente vai fazendo isso. Lá no barbeiro, ele fez o repasto sanguíneo e ele leva formas tripomastigotas. E pode levar também, obviamente, macrófagos ricos em formas amastigotas. Lá, as formas tripomastigotas podem se tornar mastigota novamente. As formas amastigotas que estão dentro dos macrófagos ou que foram succionadas livres no sangue do vertebrado e agora estão no interior do intestino do barbeiro, elas vão assumir a forma promastigota, paramastigota e epimastigota. A epi e a para é exclusiva dos barbeiros, dos triatomites. Então, a gente só vai encontrar nos triatomites. E eles fazem uma divisão que é diferente. Eles fazem uma divisão longitudinal. É uma divisão que demora mais, o número populacional de protozoários não aumenta tanto quanto no vertebrado, porque já tem flagelo e essa divisão é ao longo do corpo da célula. Na imagem da direita de vocês, dá inclusive para vocês verem. Observa, ó. Vindo da direita para a esquerda. Tereza tenta colocar a setinha aí do mouse na pontinha da célula, do lado direito. Vê se você consegue colocar aí para mim. Bem na pontinha. Indo da direita para a esquerda, você vai ver a imagem amarela. Aqui tem uma borda amarela. Bota a setinha bem na ponta dela, do lado esquerdo. Apareceu? Isso, apareceu. Aí a gente vê dois núcleos, vai seguindo aí, Tereza, andando em direção às duas vesículas grandes, dois núcleos. E logo depois dele, uma estrutura que está meio em cima, meio embaixo. São dois kinetoplastos também que estão se dividindo, estão se individualizando. E se você continua acompanhando aí, você vai ver o corpo celular alongado e depois um flagelo em cima e um flagelo embaixo. É o sentido da divisão celular. Aí já tem dois núcleos copiados, dois kinetoplastos copiados, dois flagelos já foram sintetizados e já foram separados. Só que isso é muito dispendioso, isso leva tempo. Então, no invertebrado acontece essa multiplicação na forma que gera a forma epimastigota, e isso não acontece no vertebrado. O vertebrado é direto da forma amastigota para a forma tripomastigota. Bom? Muito bem. Pode passar, Tereza, jogue duro. Uma vez que a gente já conhece as formas principais, a mastigota, proepimastigota, a tripomastigota, a gente precisa conhecer quem é o vetor, quem são esses vetores. Quem é o barbeiro que transmite a doença de Chagas, né? Eles são conhecidos como chupança, chupão, barbeiro, são insetos grandes, relativamente grandes, eles são coleópteros, o que é isso? Eles têm asas, né? Essas asas são chamadas de élitros, né? Essas asas são transparentes e têm características importantes. Se vocês aprenderem aqui as características básicas de identificar um triatomídeo, vocês, enquanto enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos, em algum momento que forem acionados, isso aqui me picou, será que é um barbeiro? Você tem competência para dizer se é ou se não é, e assim sendo, indicar que a pessoa procure um tratamento, procure fazer um exame, né? Trate da situação. Então, vamos ter atenção aqui à morfologia do corpo, que é fácil a gente aprender. Olha só, aí é uma espécie chamada Triatomas infestans, acontece aqui no Brasil também. É um azul bem grande. Eu queria que a turma me respondesse se estão vendo a posição da seta. Sim, professor. Pronto. Grava bem essa posição. Ó. Nessa posição está a antena.
tá bom? Para o lado direito, mais ou menos numa distância equitativa, está o rosto. O rosto é o bico da cabeça dele, né? Como se fosse a boca, onde nós, né, estaria a boca. Então, você tem o rosto mais projetado. E do lado esquerdo, mais ou menos na mesma distância, tem os olhos. Então, a espécie que tem uma antena na região mediana, que divide a cabeça mais ou menos ao meio, na frente é o rosto, atrás são os olhos, já vai gravando. É Triatoma infestas. Continuo. Triatoma infestas, ele vai ter um pescocinho, acompanha aí a cabeça, no final da cabeça tem um pescoço, e em cima, no dorso, todo barbeiro vai formar um triângulo. Vejam aí se vocês conseguem identificar bem nas costas, como se fosse na parte superior, tem dorso, ou um triângulo, tá bom? Esse triângulo pode ter espinho nas 3 pontas, que também identifica, caracteriza qual é a espécie. Forma esse triângulo no dorso e depois, a partir desse triângulo, é o abdômen. Então, aonde estava o abdômen, o triângulo chama de tórax, depois do triângulo é chama de abdômen. Se vocês acompanharem essa imagem, o abdômen, logo depois do triângulo, tem a margem, a volta dele, alternada em cores. Escura e pastel, escura e pastel. É assim, bege, preto, bege, preto, bege, preto, bege, preto, dando um contorno inteiro no abdômen. Bege, preto, bege, preto, bege, preto. Vê se vocês reconheceram essas características que eu disse aí para vocês. Tá dando para visualizar? Sim, professor. Pronto, muito bem. Esse é triatoma infesta. Fotografa aí a cabeça, todo mundo olha rapidinho a cabeça, olha a cabeça e olha a asa. Veja que a asa tem nervura, parece uma folha, lembra a asa de abelha, tá? Passa para a próxima agora, Tereza. Eu não sei na ordem se é panstrógeno, não me lembro mais, ou se é Rhodinus. Aí eu vou ter que esperar meu slide. Eu acho que é Rhodinus. Errei, é panstrógenos. A outra espécie é Panstrógeno megistros. De cara, você olha aí, ó, tem 2 patas atrás, né, um par de patas atrás e 2 pares de patas anteriores. Veja se o tamanho das patas são iguais. Já não são, né? As posteriores são muito maiores e as anteriores, próximos da cabeça, são muito menores. Conseguem ver? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Vou continuar. Mas essa espécie, por ser triatoma, né, que é o grupo geral, a ordem triatoma, tem o triângulo. Vocês conseguem ver o triângulo, continua lá, e continua vendo as manchinhas. Escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Esse animal não é vermelho. É porque usaram um fundo vermelho para tirar foto. Eles são todos em tons pastéis e de preto. Então, ele é bege, preto, bege, preto, bege, preto. E voltando lá a cabeça, veja como a cabeça aqui é muito diferente. A antena continua no meio, mas o olho já não está mais lá atrás. O olho é bem grande e está colado na antena. O rosto, que seria a boca, já é menorzinho. E os olhos são bem globosos, né? São grandes. Isso caracteriza a espécie Panstrógeno megistros, que também acontece aqui no Brasil. Não é possível, Tereza, pode passar, que agora não seja o Rhodinus. Vamos ver se agora eu acertei. Eita, que travou, Tereza. Aí, eu vou reclamar mais cedo para ver se ele aparece logo. Rhodinus prolictus, ele é um pouquinho mais diferente das outras espécies. A primeira coisa que eu quero que vocês observem são as asas. Olha lá. O triângulo continua, mas observe as asas, têm nervuras tão grossas, tão grandes, que parece realmente que são folhas, é bem destacada, parece a parte ventral das folhas, onde a gente vê o talinho. Né? Essas nervuras podem, inclusive, ser paralelas.
E aquele padrão claro, escuro, continua. Olhem bem na foto em cima, que é uma foto mais realística. Você consegue ver claro, escuro. E a grande diferença dele é a posição da antena. Olha aí, ó. Os olhos estão na parte bem posterior e a antena não está mais no meio da cabeça. A antena está na pontinha do focinho, bem perto do rosto. Então, a gente quase não vê onde é a inserção, que seria a boca. A boca desse animal é chamado de probóscide. Então, a antena está bem na ponta. Eu estou apresentando para vocês todos os padrões que o besouro, o barbeiro, pode apresentar para vocês. Essa é uma espécie chamada Rhodinus prolixus. Pode passar o próximo, Tereza. Eu tenho certeza que é Triatoma brasiliensis, viu? Só tem esse agora. E a gente tem uma espécie tupiniquim, que só acontece aqui, não acontece em lugar mais nenhum do mundo. É o Triatoma brasiliensis, por isso que ele tem esse nome, tá? O que é que chama a atenção dele? Ele tem o triângulo dorsal, ele tem a alternância de cor claro, escuro, ele tem as antenas medianas na cabeça, atrás os olhos em região posterior, na região anterior eu vou ter a probóscide, né? O rosto com a probóscide, e o que destaca ele é a ponta do abdômen é mais exposta. Observem aí, ó, nesse indivíduo parece um triângulozinho. Ele lembra, inclusive, abdômen de barata. Quem já matou barata já viu, quando a gente pisa, é nesse triângulozinho que sai ovo, sai o intestino, faz o pau que explode. Ela é bem assim, triangular, lembra a cloaca de barata. E aí, Tereza, eu queria, se possível, se ele não trava muito, que você volte para o primeiro slide entre os triatomas, que foi triatomas em festas. Enquanto isso, gente, olha bem o final do abdômen onde tem esse triângulo. Isso. Agora aí, no triatoma em festas, o abdômen é denteado. Vê se vocês conseguem ver aí. Parece que ele está recortadinho em 3 bordas, que alguém pegou a tesoura e recortou assim, 3 bordas. Isso é o abdômen do triatoma. Tereza, desculpe, volte lá, minha filha. E o abdômen do Triatoma brasiliensis, ele é pontiagudo. Não, não é esse não, mais um. Aí, tá vendo? Ele é mais triangular, mas as características são muito comuns a todos. E aí, pessoas, tudo em paz até aí? Estou seguindo. Ô, professor, mas basta ser barbeiro, que ele é transmissor? Claro que não. Ele tem que ter característica de transmissor. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o bicho, ó. Você está aí farmacêutico, você está aí nutricionista, você está aí enfermeira, vocês vão trabalhar lá no interior, aqueles bem longe de Salvador, são 700, 800 quilômetros. E aí lá na cozinha do hospital, na cozinha da escola, teve uma invasão de besouros, ou então chegou lá uma pessoa no posto de saúde com esse besouro na mão, a enfermeira foi atender, fazer a triagem, a nutricionista lá na cozinha viu esses besouros, o camarada lá do laboratório do hospital estava de plantão, apareceu uma pessoa lá dizendo que pegou esse bicho em casa. Como é que você já faz uma avaliação e diz se ele é ou não possível transmissor? Primeiro, tem que fazer um teste de esfregaço, que é muito simples. Pega o bicho, né, o barbeiro, coloca de barriga para cima, decúbito ventral, dorsal, e aperta o abdômen. Obviamente, calça uma luva e aperta o abdômen em cima de uma lâmina. Vai sair as fezes. O que é que você faz? Pinga uma gotinha de soro, mistura aquilo tudo e bota uma lâmina. Corra lá para o microscópio, você vai ver parecendo as minhoquinhas lá se mexendo, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Pronto, se você viu uma utilidade de umas coisas aí alongadas, se mexendo nas fezes do barbeiro, ele está positivado. Ele tem Trypanosoma cruzi, a forma tripomastigosa. Ah, você fez esse exame e não viu nada se mexendo? Esse triatomídeo não está infectado com o protozoário Trypanosoma cruzi.
Ainda que ele tenha feito um repasto sanguíneo na pessoa, a pessoa não vai ter se contaminado porque o vetor não estava contaminado. Esse é um caminho. Olhou as características anteriores que eu disse para vocês, da cor alternada, da posição do olho, da antena, né, do triângulo, vira ele agora de decúbito ventral. E aí, olhando, ele vai tentar achar a boca, e na boca vocês vão ver essa estrutura aí. Passa aí, Tereza, mais um slide, que eu acho que tem um desenho deles com a probóscide. Faça outra, vai para outra. É isso? Bora, slide. Você tá... Não, eu não sei. Eu estou vendo ainda Triatoma brasiliensis. Qual é que tá Não, já aparecendo passei pra pro vocês? próximo. Ah, então para mim é porque está mais devagar, então. Então, ó, nesse próximo, achei aí, tem algum lugar, não apareceu para mim, mas deve ter o nome aí, triatoma. Normalmente tem um mapa, né? E tem assim, o triatoma. Achei a palavra triatoma. Vocês vão ver, a cabeça deve ter um desenho aí da cabeça do triatomínio, e vocês vão ver que da cabeça dele, da ponta da cabeça, vocês vão ver a anteninha está meio cortada. Isso, apareceu para mim agora. O primeiro, na parte superior. Tem o olho, que é essa área mais escura, que parece uma meia-lua. A anteninha, essa estrutura que parece que está subindo. Embaixo, uma estrutura reta, oca, na forma de tubo, tubular, cortada a 45 graus. Vê se isso não lembra uma agulha. Mas, pois, né, essa agulha é para isso. Essa probóscide é um aparelho furador-sugador. Ela fura e suga o sangue. Então, virou o barbeiro, viu que tem essa estrutura reta, que lembra uma agulha na posição da boca, ele é transmissor de chagas, porque ele é hematófago. Ele se alimenta de sangue. Ele é um besouro chamado hemíptero. Ele é um besouro, todos os besouros são hemípteros. Ele é um hemíptero que repasta sangue. Ah, professor, mas aí eu virei a cabeça dele e vi diferente. Eu vi a segunda imagem, ó. Em vez de ser reto, é curvo. Pronto. Essa probóscide de curva, ela não é oca, ela é preenchida, e ele usa para capturar. Isso é uma garra, funciona como uma garra ou como um dente. Ele eleva isso aí, né, e deixa na posição vertical, e aí, quando passa um outro inseto, ele, desce essa probóscide e fura ele como se fosse um gancho, e aí ele vai se alimentar dessa presa. Tá? Então, esse você descarta porque não é transmissor. Mas aí, professor, eu recebi virei o bicho, e o bicho tem uma estrutura longa, é até reta, parece até que tem uma na ponta, mas está cheio de filamentos, né? Pronto. Ele é sugador, mas ele não é perfurador. Esse daí é um hemíptero fitófago, é aquele que se alimenta de flor, de néctar de flor, de seiva de planta, de açúcar das frutas. Ele usa esses filamentos longos para sugar o alimento também, para absorver água, e o maior para sugar a seiva da planta ou da flor. Então, esse também não vai transmitir a doença de Chagas. Então, congrega essas características todas, cor, posição dos olhos, presença do triângulo, posição da probóscide, formato da probóscide, já lhe ajuda a dizer assim, a curto prazo, a tranquilizar o seu paciente ou a você tomar uma decisão mais acertada. Aí esse mapa é bem interessante, depois vocês estudam, para mostrar onde essas espécies são endêmicas, né? E, obviamente, vocês sabem que elas se espalham com os ovos que vêm na cana, com os ovos que vêm no açaí, com os ovos que vêm nos alimentos, né? Com a migração das pessoas infectadas. Né? Então, observem aí, vamos escolher o Brasil, uma parte aí do nordeste do Brasil. Né? Panstrógilo megistro é exclusiva, endêmica aqui do Brasil, sobretudo na região nordeste. Né? Uma parte da região centro-oeste e finalzinho, limitando ali com a Bahia, fazendo divisa com a Bahia, Minas, tem triatomas e festas.
Tá? Tem um bem pequeno, que é chamado de triatoma diminuto, vai estar lá, ó, bem próximo das Guianas, né? Próximo da Venezuela. Então, a gente tem várias espécies de triatoma na América Central e do Sul. Bom, pode passar, Tereza. Agora, realmente, eu não sei o que é que vem no próximo slide, não, Tereza. Eu vou esperar, que eu não me lembro, não. Apareceu? Apareceu, pronto. Ecologia do vetor. Então, na ecologia é tudo que eu acabei dizendo antes, ó, no início da aula. Olha a casa de pau a pique que eu falei, onde os barbeiros fazem o seu ninho e, obviamente, colocam seus ovos lá, defecam, liberam fezes, os filhotes vão se contaminando com essas fezes. Né? Então, aí tem casa de pau a pique, eles podem fazer ninhos também embaixo do colchão. Né? E não precisa ser só casa de pau a pique, não. Casa de madeira, de taipa, casa de bloco não rebocada. O bloco, em algum momento, vai ser desgastado pelo vento e pela chuva e vai formar um buraco ali na parede, fragilizar a parede. Ele entra, e se vocês se lembrarem, um bloco tem espaços vazios, então ali é ótimo para ficar quentinho e eles fazerem ninhos. Tá? Então, no açaizeiro, no coqueiro, no licorizeiro, na cana-de-açúcar, nas folhas secas, é um ninho bem comum de tripanosoma. Pode passar, Tereza, que agora é o ciclo. Agora, quem me perguntou foi quem? Catarina ou foi Tainara? Não me lembro. Perguntou do ciclo, se eu ia repetir. É agora. Vamos embora. Então, o ciclo de vida é um ciclo heterogenético ou heteroxênico, porque vai se processar em 2 hospedeiros, um vertebrado e um invertebrado. Eu vou começar pelo número 1, onde você tem a infecção, a multiplicação intracelular, então é dentro da célula, tá bom? Vamos começar aí no número 1, você tem um barbeiro fazendo a parte sanguíneo que libera as fezes, e nas fezes contém a forma tripomastigota infectante. Aí ele vai terminar o repasto, retira a probóscide, a gente coça e a gente espalha essas fezes sobre a ferida causada pela probóscide durante a picada do barbeiro. Esse triatomídeo, então, esse tripanosoma cruz, então, ele é a forma tripomastigota metacíclica, ele vai penetrar em determinadas células. E quem vai mediar isso são os macrófagos. Eles vão ser engolfados pelos macrófagos, e assim que engolfados, eles abandonam a forma tripomastigota e assumem a forma amastigota. Esse é o passo 2. No passo 2, esses macrófagos vão ser direcionados para os outros tecidos, sobretudo para os tecidos musculares. Lá no tecido muscular, essa forma amastigota se estabelece nesse tecido e sofre multiplicações sucessivas dentro daquele tecido, consumindo a mioglobina, que é seu principal metabólito, quebrado, e vai acontecendo divisões celulares e aumentando o número desses amastigotos, mantidos pelaquela membrana peritrófica que eu disse para vocês. Aí o que é que vai acontecer? Depois, essa membrana, ao estourar, libera várias formas amastigotas. E aí tem 2 caminhos. Observem, do número 3 tem uma seta que está voltando, mostrando novamente o amastigoto, e tem uma seta para baixo que está mostrando o tripomastigota. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Essas formas amastigotas vão sair do interior da célula, né, e vão se transformar em formas tripomastigotas quando acontecer o rompimento daquele ninho. Eu estou no número 4. Ao sair do ninho, se tornar tripomastigota, eles começam a transitar na corrente sanguínea e podem, então, ser capturados por um outro vetor, por um outro barbeiro. Ao sugar o sangue, ele leva a forma tripomastigota. Tá? Paralelo a essas formas tripomastigotas, existem outras formas amastigotas que vão ficar ali transitando no sangue também, até se tornarem tripomastigotas, que também são levadas pelo barbeiro, caso ele faça o repasto sanguíneo. E a outra opção é,
quando essa forma mastigota rompeu, se tornou tripomastigota, ele volta para infectar outros tecidos musculares ou o mesmo tecido em outros pontos. Ele volta para o coração, volta para uma área mais superior, inferior do esôfago, se torna formas amastigotas e repete a formação dos ninhos, multiplica de novo as formas amastigotas. E vai causando, então, a destruição tissular desse tecido. Continuando aqui, depois que a forma tripomastigota circulante no sangue foi capturada pelo creatomínio, aí sim vai acontecer a multiplicação do inseto. E ele não precisa mais voltar para a fase amastigota. Da forma tripomastigota, ele vai se tornar uma fase epimastigota. Tá? Ele se torna uma fase estruturalmente mais simples. Dessa forma, tripomastigota, ele entra em divisão celular, ele vai dividindo longitudinalmente, aumentando essa população no estômago, no intestino posterior do inseto e acumulando a quantidade de protozoários no intestino posterior, de maneira que eles se tornam uma população muito densa, e quando vão chegando já na parte do reto, no final do intestino inferior do barbeiro, eles se tornam tripomastigota metacíclica. Aí sim, quando eles forem liberados nas fezes, o ciclo começa todo novamente. E aí, perguntem. O que é que eu não posso esquecer desse ciclo? Em resumo, no vertebrado, hospedeiro vertebrado, eu tenho duas formas, tripomastigota e amastigota, e eles desenvolvem seu metabolismo intracelularmente. O que é que eu não posso esquecer no invertebrado? No invertebrado eu tenho a fase extracelular, as formas estão livres, não estão no interior de nenhuma célula. Há a forma tripomastigota retorna à forma epimastigota. Dependendo do autor, ele vai considerar epimastigota e promastigota. Acontece a multiplicação e depois se torna novamente tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante. E aí? Não acredito. Se não tem pergunta, parabéns. Adoro vocês. Pode passar a vez. Vocês estão aí mesmo ou só ligaram a aula e saíram? Foram para a gente está aqui, professor. Estou aqui, professor. Você explicou bem. Eu fico morrendo de medo de vocês não estarem aí. Ó, gente, tudo que eu falei está aí. Não tem nenhuma diferença. Estou aqui, adorei. Gente, tem hora que eu me sinto órfão. É tudo que eu falei, gente. Não está nada de diferente aí, não, viu? Só é outra forma da gente fixar cada vez mais profissões insuportáveis. Eu gosto de fixação. Esse slide eu gosto porque tem um ciclozinho e ele acontece no homem dentro de uma célula, tá vendo aí? Aí a célula mastigota, a forma mastigota do Trypanosoma cruzi, depois se torna tripomastigota, volta para o sangue, enfim, as demais formas lá no inseto. E tudo que eu falei está escrito. Ó. Eu tenho o homem, ele vai ser picado durante o repasto sanguíneo do barbeiro, que libera fezes com tripomastigota, elas penetram na pele, os macrófagos vão lá, fagocitam rapidinho, depois transportam eles para outros tecidos. Durante esse transporte, as formas tripomastigotas já viram a mastigota, 12 horas depois da infecção já são amastigotas, já estão se dividindo. Depois, quando rompe essa vesícula do músculo que eles estavam parasitando, saem, ficam livres na forma mastigota e voltam a ser tripomastigota, né? E atingem o sangue novamente, vão para outros tecidos, são sugados pelo creatomínio e o sangue o repete novamente. Nenhuma novidade. Tá?
Duas informações importantes. Esse ciclo inteiro de invasão do macrófago chega no tecido muscular, já libera outros tripomastigotas, dura de 5 a 6 dias, então é uma semana só. E isso é capaz de gerar no indivíduo mais de 9 gerações sucessivas até que algum sintoma comece a aparecer. Tá bom? Pode passar, Tereza. Que o professor fala demais, minha aula já está acabando. Ó, a mesma coisa que eu disse lá no ciclo, só que pensando aqui dentro do barbeiro, não muda nada, absolutamente nada. Eu só botei o desenho lá do barbeiro, que fica mais fácil a gente entender. Olha lá, ó, lá eu tenho o barbeiro, as antenas para cima, é isso que lembra a agulha, é a probóscide. Tá vendo? Essa parte vermelha é o estômago cheio de sangue, e logo depois do estômago, as formas tripomastigotas já vão se caminhar para o intestino, e lá elas se tornam epimastigota, promastigota, e vão se dividindo. Toda na forma de epimastigota, que é mais fácil copiar e dividir. Quando eles se copiam o suficiente, vão chegando lá no reto, ao chegar no reto, aí já se tornam tripomastigota infectante. Entendeu? Pode passar, Tereza, que é só mesma coisa de novo, do que eu disse antes. E por causa disso, a gente tem formas clínicas. A forma clínica assintomática. A maioria dos indivíduos fica assim. Eu não sei, Tainara, se seus pais são capazes de dizer quanto tempo seu avô ficou sem sintoma, quando foi que ele descobriu. Né? Se você tiver essa informação, você nos diga aqui, por favor. A infecção ela fica durante anos na forma assintomática, depois ela aparece esporádica com alguns sintomas, uma arritmia, um cansaço, uma febre. Tá? Tem indivíduos que passam assintomáticos a vida inteira, gente. Lá, bem na velhice, é que descobre que tem chagas e viveu plenamente sua vida, sem grandes problemas. Tem indivíduos que vão passar alguns anos, cerca de 4 ou 5 anos, depois já apresentam uma forma grave, que é aguda, com taquicardia, com tremores, com febres intensas, com dores, e depois caminha logo para uma fase crônica. Né? E indivíduos que nunca vão apresentar sintomas nenhum, passam a vida inteira assintomático. Isso está correlacionado com indivíduos com características genéticas específicas. Grupos populacionais mais isolados, com pouca frequência de genes externos, como os índios, como grupos de ribeirinhos que moram na Amazônia e algumas áreas do Nordeste, grupos indígenas, eles são assintomáticos, então vivem com Trypanosoma cruzi, todos são positivados e não têm sintoma na vida em nenhum momento. Há alguns casos, sobretudo nos casos graves, que Trypanosoma cruzi pode se instalar no sistema nervoso. Então, o primeiro sintoma não será cardíaco, será de uma meningoencefalite, né, de inflamação nas meninges, ou uma confusão mental, um esquecimento, uma sonolência que não passa, né, pode ser o primeiro sintoma. Diferente, né, do sintoma clássico, que é digestivo ou cardíaco. Pode passar, Tereza? Já paro, viu? No slide que a gente já vai acabar a nossa aula. Depois que o parasita penetra na pele, o que é que vai acontecer? Acontece, mas só vou falar isso, viu, gente? Acontece a lesão, no lugar da lesão da picada, né? Vai ter uma inflamação aguda, a derme e a hipoderme ficam inflamadas e sempre forma um furúnculo. Vai formar uma pústulazinha, talvez não seja tão grande, mas seja aquele caroço que lembra uma espinha, mas vai formar, né? Depois vai ter a regeneração e o indivíduo vai passar um tempo sem sintoma nenhum, mas naqueles 15 dias após a infecção, vai acontecer uma inflamação na mucosa ocular, na pálpebra, que é chamado chagoma de inoculação. Ele sempre aparece no espaço de até 15 dias após a picada. Tá bom? Aí inicia uma fase aguda, é quando vai de 10 a 15 dias após a picada, o indivíduo ter alguma febre, ter alguma sensação de calafrio, de palpitação, mas ela vai desaparecer infrequente, né? Lembrando que isso é infrequente, e ela vai desaparecer em até 2 meses.
eu encerrar minha aula, veja uma foto aí. Ó. Pode passar a próxima aí, Tereza. Vocês vão ver o chagoma, o sinal de romano, né? Que é o inchaço nessa pálpebra que eu falei para vocês, pode dar num olho só, pode dar nos 2 olhos. E o chagoma, essa mancha vermelha, né? Como se fosse uma alergia, uma inflamação que não espela, não vai formar pus, né? Que tem aí na perna de uma criança chamando a atenção, tá bom? E aí a gente tem essa fase caracterizada por sinais locais. Esse chagoma, esse furúnculo, o sinal de romano, e depois, até os 10 dias seguintes, as manifestações gerais, que é a febre, o edema, alguma insuficiência cardíaca, alguma febre, né? algum temor. É isso aí, Tereza. Pode interromper a apresentação, por favor. Saiu? Então, isso. Então, gente, ó, a gente vai encerrar por aqui essa parte de Chagas e já está chegando ao final. A gente depois vai ver o que acontece nos tecidos, propriamente dito, diagnóstico e tratamento. Mas eu vou passar a palavra para a Tereza, que tem uma informação importante para dar para vocês. Vai lá, Tereza. Oi, pessoal. É uma informação assim que a gente vai estar passando mesmo para vocês na segunda que vem. Mas para adiantar, eu e a outra monitora estamos fazendo um pré-questionário, né? Para estar enviando para vocês, porque através desse pré-questionário a gente vai saber como auxiliar, né, na monitoria para ajudar vocês no... Como é que se fala? Agora sumiu o nome da... para a gente fazer tipo uma avaliação antes da prova, né? Um resumo para vocês poderem estudar, para ajudar vocês. Então, a gente vai estar enviando ou pelo Zap ou segunda-feira aqui no chat. Eu vou colocar para você estar fazendo esse questionário. Só para a gente tirar mais assim como auxiliar mesmo, ajudar vocês. Muito bem. Então, a ideia, gente, é o seguinte, é um pré-questionário só para saber quem são vocês, o perfil de vocês, e a ideia é que as meninas elaborem algum material que ajude, questionário, jogos, links, que elas consigam já distribuir para vocês até semana que vem, para que vocês já comecem a fazer a revisão antes da prova. Tá bom? Aí, assim que vocês receberem o link, colaborem e respondam lá, que isso é super importante. A palavra é revisão, que eu esqueci, o senhor falou. Revisão. Muito. Vamos lá. Alguma perguntinha, meus amores? Para mim está tudo tranquilo. Muito bem. Quem é da prática de hoje, atenção, vamos dar um intervalinho. São 3h15, daqui a 3h30, 3h35 a gente começa. Tem alguém da prática de 5 horas que queira assistir essa aula antes? Eu quero, professor. Eu, professor. Quero. Acho que todo mundo. Não esqueça de me avisar. Isso. Não esqueça de me avisar. Professor, eu sou de tal... Isso. Diga assim, sou de tal turma, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou só parar essa gravação, porque a gente já está tratando de outros conteúdos,